Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública. A gente vai fazer aquele tradicional giro de notícias, com todas as informações relevantes de Auxílio Brasil, calendário de outubro, dúvidas, um alerta para novembro para o seu planejamento familiar, empréstimo consignado, prazo de pagamento da Caixa, como está a situação dos contratos, quem ainda não recebeu, o que fazer, o que não fazer. Várias dúvidas que vocês estão enviando, tudo em um único vídeo, respeitando o seu tempo, respeitando a dedicação que vocês têm aqui assistindo o canal. Só peço que você deixe o like, que faça inscrição, que compartilhe esse vídeo. Como muitos de vocês já sabem, a gente sofreu um ataque hacker no fim de semana, está sofrendo muito com isso, o canal perdeu muita visualização, porque os vídeos antigos, conteúdos válidos ainda, tutoriais bem legais que tinha aqui no canal foram apagados, então a gente está retomando aos poucos. Conto com a sua colaboração de assistir até o fim, de deixar o like, de comentar, de participar, porque eu garanto que as notícias são bem relevantes para vocês, porque hoje eu fui atrás de várias informações. Então eu agradeço muito a sua participação e colaboração aqui. Esse giro de notícias, a gente vai falar tudo de Auxílio Brasil no que tange, prazo e liberação do empréstimo consignado, quem não conseguiu solicitar, calendário do Auxílio Brasil de outubro e alertas fundamentais de datas que vocês têm que fazer, de medidas que vocês têm que tomar no planejamento familiar para esse fim de ano, com um detalhe que muita gente está esquecendo, porque agora o foco está no consignado e a gente está esquecendo de várias coisas lá do Auxílio Brasil, do benefício regular que a gente tem que ter atenção e eu vou explicar aqui para vocês. Prazo de liberação. É o que vocês estão perguntando muito, porque muitos estão me encaminhando mensagens da Caixa dizendo 10, 15 dias para liberação desse dinheiro. O que diz a lei? Vamos lá. Bancos não têm um prazo para análise inicial. Quando você vai lá num banco, você simula uma proposta e manda para análise. Isso ainda não foi lá para o governo para averbação. O banco está analisando se ele quer trabalhar com você. O empréstimo consignado é um produto, o banco é quem está ofertando e você é o cliente. E essa relação só vai funcionar quando ambas as partes derem um ok. E essa etapa de análise não tem um prazo. Só que depois de averbado, teoricamente, se a gente seguir a lei que eu já vou mostrar, eles têm um prazo de 48 horas, de 2 dias úteis para o pagamento, para o crédito em conta desse dinheiro. Antes disso, quando você faz a simulação e o contrato ainda não foi aprovado, não tem um prazo. Se você fez um contrato, você tem que aguardar essa confirmação. Alguma orientação do banco deve chegar, te aprovando ou não. Às vezes você faz um contrato lá, uma simulação de contrato, e depois o banco te diz, olha, não vai rolar. Então tem vários bancos operando e você vai indo um por um, vendo aquele que você consegue a melhor negociação. Se você quer desistir, por exemplo, está no banco X, o banco X está demorando, não te responde, você perdeu a confiança. Você pode solicitar o cancelamento no banco X e solicitar em outro banco. É importante que você cancele no banco original, porque às vezes você está negociando com outro banco, achando que vai sair mais rápido, às vezes conseguiu até uma oferta melhor, e quando está quase fechando com esse outro banco, aquele contrato original é averbado, você fica sem margem para o segundo contrato e fica no meio disso tudo e não sabe para onde que vai. Então é importante sempre concentrar o foco em um único local. O que diz a lei? Porque muitas pessoas estão falando, Leonardo, você está inventando esse negócio de 48 horas porque isso não está sendo cumprido na prática. Mas olha o que diz a regulamentação. Ela é muito clara, no meu ponto de vista é muito clara. Olha esse artigo, o que diz. Confirmada a averbação do contrato pelo agente operador de consignações, a instituição financeira se obriga a liberar o valor contratado ao beneficiário no prazo máximo de 2 dias úteis contados da confirmação. Então confirma e depois tem 2 dias úteis para o banco fazer a liberação. Só que tem pessoas que estão me falando que já tem um contrato aprovado desde segunda da semana passada, de terça da semana passada, e até agora não receberam. Na minha visão, se esse contrato foi averbado, isso está irregular. O que pode estar acontecendo é o seguinte, dizem para você que está averbado, mas na verdade não está. Talvez esteja numa fila de averbação da data prévia, a gente não tem dados sobre isso para explicar para vocês. O que eu posso passar para vocês é sempre a teoria. A teoria que, depois de averbado, 48 horas. Na prática, a gente está vendo e está cobrando. Eu mandei e-mail para a Caixa pedindo esclarecimentos, e-mail para a data prévia, Ministério da Cidadania. Estou conversando com todo mundo para tentar entender. É claro, num primeiro momento do consignado, como a gente já falou várias vezes, era muito provável que alguns problemas acontecessem. Só que tem coisas que a gente não entende. Por exemplo, pessoas que na quinta e sexta fecharam o contrato e já receberam, outros que estão há mais tempo aguardando. A gente não sabe se o banco vai solicitar para ir na agência, principalmente a Caixa, para ver alguma pendência. O que está rolando sobre isso? As comunicações ainda estão sendo otimizadas. Os bancos estão aprendendo a falar com vocês. Os correspondentes, os agentes bancários
principalmente da Caixa. São muitas agências no Brasil, milhares de agências, milhares de trabalhadores. E aí o que acontece? Nessas cidades as pessoas gradativamente também estão aprendendo. E esse é um dos outros pontos. O outro empréstimo Caixa tem. Muitos de vocês estão falando, Leonardo, eu fui na agência e me disseram que se eu não quitar esse empréstimo, eu não consigo solicitar o consignado. Não é nem pegar o consignado, é solicitar. Eles dizem que você tem que quitar o empréstimo, o outro empréstimo Caixa tem, zerar essas parcelas e só depois pedir o empréstimo consignado. Só que a Caixa, nas redes sociais, em todos os pronunciamentos, diz que não é um problema ter esse outro empréstimo desde que ele não esteja em atraso. Só que vocês vão nas agências, vocês estão pagando em dia, não estão devendo nada. Claro que tem parcelas para frente, mas essas parcelas são parcelas futuras. Você não está em dívida, não está devedor desse empréstimo. Mas eles falam em quitar. O que eu estou tentando entender? Se é um problema de comunicação da Caixa sobre a regra ou se é um problema de comunicação da Caixa com os seus operadores, com os bancários. Quando eu entender isso, eu explico para vocês. Eu já estou cobrando o parecer oficial deles. Porque ou a regra está sendo divulgada de forma errada, tem que quitar esse outro empréstimo, ou não estão sabendo te falar nas agências claramente o que está acontecendo. Estou em busca dessas respostas, eu sei do problema, eu entendi o problema, o contexto dele, transformei esse problema numa lógica simples, criei um padrão do problema e mandei para a Caixa e estou aguardando também um parecer sobre isso. Eu não posso vir aqui e falar o que eu acho. Eu estou aguardando eles darem um parecer oficial. Eles já falaram que pode estar lá no Perguntas e Respostas do Caixa Tem, está lá na rede social da Caixa, só que na prática tem um ruído de informação. Eu estou tentando entender o que está acontecendo, assim que eu conseguir, ponto a ponto, eu trago isso aqui para vocês, essa explicação. Tá bem? Não conseguiu. O que é não conseguiu? Você já tentou em todos os bancos. Você foi na Caixa, no Meu Tudo, tentou em outro banco que atende a sua cidade, porque tem bancos regionais, por exemplo, o Zenacred, que atende na região de Minas Gerais. Tem lá a Pincred, na região do Piauí. Então, tem algumas instituições financeiras que não têm cadastro online, que são regionais, específico de cada região. A nível nacional, a gente tem hoje Caixa, Meu Tudo, que é a QI Crédito. Tem também, numa segunda linha, o Banco Pan, tem aqueles pré-cadastros que estão sendo processados e provavelmente em algum momento talvez eles reabram novas propostas. Tem o Daicoval, que talvez vai entrar agora nesse consignado, a gente está aguardando o parecer. Então você pode tentar em cada um dos bancos, você muda do banco depois de recusa, então você tentou já tentou de forma consistente na Caixa, sempre está dando que você não tem direito. Vai lá no Meu Tudo, vê se tem crédito disponível. E verifique o motivo de cada banco e atenção ao cadastro único. Muitas pessoas estão descobrindo agora problemas no cadastro único, que é a fonte de acesso ao Auxílio Brasil. Então não estão conseguindo pegar o empréstimo consignado por alguma pendência de revisão, de averiguação cadastral. Então dê uma olhada nisso se o seu cadastro único está todo regular. Não significa que o seu cadastro está irregular se você não conseguiu o empréstimo. Não associe essas coisas diretamente, mas fique atento aos sinais. Verifique tudo o que é possível, faça todas as revisões e continue tentando nos bancos. Eu sei que é muito difícil ver outras pessoas pegando consignado e você ficando para trás, mas com o tempo a gente vai entendendo mais isso e trazendo as explicações aqui para vocês. Outro ponto que eu quero falar para você, parece que a gente não fala mais de Auxílio Brasil, que a gente fala só de empréstimo, mas eu quero falar do Auxílio Brasil, que é o nosso norte, que é o nosso programa principal, que é o que a gente fala aqui. Calendário de outubro segue normalmente o calendário de outubro. Eu quero trazer um alerta para vocês sobre novembro. Parece distante, mas a gente tem que pensar sobre isso. É um mês com muitos aprovados, a consulta está lá no aplicativo, é um mínimo de R$600, vem o auxílio gás de 112, o pessoal que está lá marcado para receber no dia 24 de outubro vai receber no sábado, dia 22, então é aquela antecipação padrão que sempre ocorria. E aí você pode dizer, Leonardo, eu já sei disso, todo mundo já sabe. Gente, é um mês com muitos aprovados. Então, mais de 500 mil famílias foram aprovadas e essas famílias não sabem que existe uma antecipação automática em quem recebe na segunda, que o dinheiro já cai no sábado. Então, interessante isso. O dia 22. E aí eu quero te perguntar, você já parou para pensar que foi antecipado o calendário de outubro, mas o de novembro até agora não foi antecipado? Novamente, o governo diz que tem a intenção de antecipar, só que efetivamente ainda não fez. Então, se a gente pegar o pessoal do final do NIS 1, que recebeu no dia 11, o próximo pagamento previsto é 17 de novembro. Ah, Leonardo, mas o ministro falou que quer antecipar, que é uma intenção do governo. Sim, só que o ministro também tinha falado de outros calendários. O calendário de setembro, eles anteciparam agosto e setembro não antecipou. Ah, você está falando que vai acontecer de novo?
muita calma. Eu não estou falando nem que vai ser antecipado ou que não vai. O que eu estou falando é o seguinte, o que nós temos agora, o cenário atual, o calendário de novembro mantido até agora, com possibilidade de nova antecipação, e o que você tem que considerar é, não conte como certo uma nova antecipação. Faça o seu planejamento familiar para esse dinheiro. Se você, por exemplo, pegar o consignado agora, pense que o Auxílio Brasil só vai cair de novo no dia 17. Se cair antes, se for antecipado, ótimo. Mas se não acontecer, pelo menos você tem uma reserva, algum tipo de margem para você conseguir, nesse momento também, não passar dificuldade. Peço que vocês coloquem ali nos comentários como que está o cenário de vocês. Lá no Meu Tudo, também, muitas pessoas aguardando avaliação. Essa avaliação, como eu expliquei para vocês, não tem prazo para o banco. Agora, a partir do momento que o banco te considere aprovado e o seu contrato averbado, o banco, na minha interpretação da regulamentação, que é a interpretação da maioria dos juristas, conversei com várias pessoas, conversei com o Jefinho, lá do canal do Jefinho, a gente trocou muita ideia sobre esse ponto e ele também concorda com essa mesma linha de pensamento. 48 horas, 2 dias úteis após a averbação do contrato. Esse é o prazo dos bancos, a regulamentação, que é a regra do jogo que os bancos têm que seguir. Então eu estou tentando entender como que está o cenário, onde é que está o problema dessa comunicação. Alguém está falhando, a gente vai descobrir, esclarecer e tentar trabalhar e ajudar para que melhore esse fluxo de informações. Peço para você para compartilhar esse vídeo, para deixar o like, os links dos grupos estão aqui na descrição. Estou retomando as atividades, como eu falei para vocês, a gente sofreu um ataque muito grave nesse fim de semana, que me tirou o sono e, assim, tirou o foco do trabalho, mas a gente está conseguindo retomar e trabalhar naquilo que a gente é bom, que é buscar informação. Então a gente passou um tempo trabalhando no setor técnico de verificação de o que está acontecendo, agora a gente está conseguindo voltar o foco para buscar informação e passar para vocês tudo bem explicadinho aqui. Gostou desse vídeo? Por favor, like, comentário, mesmo que você não tenha nenhuma dúvida, comenta ali, ó, viu o vídeo, fiquei sem dúvidas, tá ótimo. Comenta se você já conseguiu pegar esse empréstimo consignado ou se você não vai pegar o empréstimo. O que você acha do calendário de novembro? Coloque tudo isso aqui nos comentários, que nos ajuda muito a entender também o que vocês estão pensando e querendo de conteúdos, tá bem? Muito obrigado, uma excelente semana e até o próximo vídeo.